Então, bom dia a todas e todos. Sentimos que a plateia não está muito cheia, mas o importante é quem veio. Quem veio vai se beneficiar muito dessa apresentação maravilhosa preparada pelo Dr. Hassan, o médico assistente da Divisão de Clínica Geral e Propedêutica do HC FIMUSP e da nossa querida doutora Eduarda Guedes Narciso, médica residente do Programa de Clínica Médica da FIMUSP, a quem já de antemão agradeço muitíssimo pelo empenho e competência no preparo da nossa aula, que hoje vai discutir ultrassonografia à beira do leito na medicina interna, aplicações, evidências e perspectivas. Então, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Eduarda Guedes, eu sou residente do Programa de Clínica Médica aqui do HC, e junto com o professor Hassan, também do Departamento de Clínica Médica, a gente trouxe aqui para vocês um tema ultrassonografia à beira-leito, na medicina interna, aplicações, evidências e perspectivas. Para começar falando um pouco, para introduzir esse tema, a gente trouxe para vocês um caso clínico que a gente vivenciou na nossa enfermaria. Então, o caso é o MCP, era um homem de 59 anos. Em 2015, ele teve um AVC embólico, de mecanismo embólico. Durante a investigação desse mecanismo, foi evidenciada uma miocardiopatia dilatada, que depois foi atribuída a um quadro de uma doença de Chagas. Era uma doença de Chagas que tinha um acometimento tanto esofágico, tanto cardíaco, em relação ao acometimento do coração. Então, tinha presença de extrasístoles ventriculares não sustentadas, que chegou a fazer um tratamento com amiodarona por um período, e posteriormente foi suspenso por não ter necessidade mais desse tratamento. E também tinha essa insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que estava em tratamento clínico, fazia uso de dapaglifosina, espironolactona, enalapril, e também fazia uso de furosemida, e estava em acompanhamento no INCOR. O paciente ele tinha consultas regulares, tinha tido consulta no ano de 2025, no INCOR, e também tinha um acometimento gastrointestinal. O acometimento gastrointestinal era um acometimento predominantemente de esôfago, com um megaesôfago chagásico, então era evidenciado um calibre bem aumentado desse esôfago, e já tinha sido necessário fazer duas dilatações endoscópicas prévias. E em 2017, ali por volta do final de 2018, tinha sido a última consulta desse paciente com um grupo de esôfago do HC, e tinha tido uma perda de segmento que, apesar de a gente tentar elucidar muito bem o motivo, a gente não conseguiu muito entender o que aconteceu, mas atribuiu um pouco ao quadro da pandemia que aconteceu nesse período e uma possível perda de segmento nesse contexto. A história do nosso paciente começa alguns meses antes da sua internação, com um quadro de múltiplos episódios de piora de uma dispneia com dispneia paroxística noturna, ortopneia, associada a edema de membros inferiores, com necessidade de procurar várias unidades de saúde por esses sintomas nos últimos meses, inclusive passando por período de internação hospitalar para compensação clínica desse quadro, em que era realizada diurético terapia com melhora parcial dos sintomas, mas com uma piora progressiva. Associada a isso, o paciente também apresentava uma piora bem importante dos sintomas gastrointestinais, voltou a ter episódios de disfagia, que inicialmente era para alimentos sólidos e semissólidos, com progressão para alimentos líquidos, e chamava a atenção que essa disfagia era associada a uma intolerância gastrointestinal muito importante. Ele tinha uma hipergastralgia importante, tinha um quadro também de muitas náuseas e vômitos, não apenas regurgitação, e tinha também um quadro de perda ponderal, associado ao agravamento também da dispneia, nesse mesmo contexto. O motivo da procura do paciente pelo HC foi, de fato, o quadro da disfagia, das náuseas e vômitos, foi o que mais chamava a atenção, o que mais incomodava o paciente, e ele procurou o pronto-socorro do HC nesse contexto em maio de 2025. Como tinha esse histórico já do megaesôfago chagásico, esse paciente abriu a ficha pela cirurgia geral, atribuindo essa piora a uma provável progressão do megaesôfago e com a piora da disfagia, e aí foi então admitido pela equipe cirúrgica. A equipe cirúrgica procedeu à investigação inicial dessa piora da disfagia, foi feita uma endoscopia digestiva alta, que de fato evidenciou um esôfago de calibre muito aumentado. Foi feito esofagograma e manometria para avaliação funcional, que mostrou incoordenação de com ondas não propulsivas e um esvaziamento muito lentificado do esôfago, compatível com uma calase tipo 1, associada a um megaesôfago chagásico. Então,
reforçando essa hipótese do mesofagopatia chagásica como uma etiologia possível para a piora da disfagia. A cirurgia geral optou por uma abordagem terapêutica com dilatação pneumática no contexto do paciente que também estava apresentando essa piora da dispneia e tudo, eles atribuíram que seria uma abordagem proporcional e adequada. Entretanto, não teve melhora clínica significativa, não resolveu a disfagia, o paciente persistiu com dificuldade para a ingesta de líquidos associada a náuseas e vômitos muito proeminentes. Nesse contexto, para a renutrição, o paciente que já tinha perdido muito peso, tinha perdido mais de 10% do peso corporal nos últimos meses, foi optado por passagem de sonda nasointeral para otimizar a nutrição e, posteriormente, avaliar uma outra abordagem, talvez uma miocardiotomia endoscópica. Eles ficaram de reavaliar isso após uma melhora funcional, assim, do status clínico e nutricional do paciente. Em relação aos sintomas de dispneia, eles chegaram a iniciar uma investigação para essa piora do quadro de dispneia, de ortopneia e dispneia paroxística noturna. Foi evidenciada uma embolia pulmonar segmentar e subsegmentar no manjo TC, realizada no contexto dessa investigação. Então, um TEP, um tromboembolismo pulmonar que foi atribuído a um quadro provocado, um paciente que vinha perdendo status funcional em decorrência dessa piora sintomática, piora de perda de peso e piora da dispneia, associado também à progressão das suas doenças de base, né? Uma piora tanto da insuficiência cardíaca quanto da disfagia. Também foi identificada uma insuficiência cardíaca em progressão, né? Em piora progressiva, então um quadro de descompensação dessa miocardiopatia chagásica. Foi solicitado interconsulta da cardiologia, que fez o manejo conjunto durante essa internação pela equipe da cirurgia. Em decisão conjunta, a cardiologia e a cirurgia optaram por uma transição para o Instituto Perdizes, com o objetivo de manter a anticoagulação por pelo menos 30 dias, antes de pensar numa nova abordagem, pensando que esse seria um período mais crítico para o quadro de tromboembolismo pulmonar, e para continuar a nutrição desse paciente por via interal com sonda. O paciente foi, então, transferido para o Instituto Perdizes, permaneceu 20 dias internado, após ter permanecido 20 dias internados no HC, e por volta de uma semana de internação no Instituto Perdizes, teve uma piora clínica significativa e retorna ao pronto-socorro do ICHC transferido do Instituto Perdizes. Na readmissão, o paciente é então admitido pela sala de emergência. É um paciente que se encontra vigil, orientado no tempo e espaço, já em uso de noradrenalina 0,1 microgramas quilo minuto e já em uso de dobutamina 10 ml hora, 11 microgramas por quilo minuto. Tem ritmo cardíaco regular, admissão, em 2 tempos, bolhas normofonéticas sem sopros, um tempo de enchimento capilar de aproximadamente 12 segundos, uma PA de 89 por 62, com uma frequência de 78. Tem um muro vesicular universalmente adível, com estertores difusos, saturando 95 com catéter nasal a 3 litros, com uma frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto. Está em jejum, está com a sonda nasointeral, com abdômen flácido, com uma dor à palpação de epigástrico. Mantém-se oligoanúrico, está em uso de sonda, sem débito importante, e não apresenta distúrbios hidroeletrolíticos nos exames admissionais. É feito um ultrassom à beira-leito e a descrição dele na sala de emergência é um débito cardíaco estimado de 1,8 litros por minuto, já em uso dessa dose de dobutamina. Esse paciente evolui com uma piora clínica progressiva, uma piora respiratória significativa, tentado inicialmente ventilação não invasiva, não é responsivo, evolui com uma insuficiência respiratória aguda com necessidade de intubação orotraqueal, é intubado, com necessidade de aumento progressivo de dose de dobutamina, então essa dose vai aumentando progressivamente, e com início de vasodilatação endovenosa. O paciente é transferido para a UTI, para continuidade de cuidados nesse contexto, dos múltiplos suportes invasivos. Na UTI é adotada uma estratégia de compensação clínica com desmame progressivo de dobuta após vasodilatação, transição de vasodilatação para via oral, extubação e um desmame muito, muito difícil de dobutamina, um desmame bem prolongado, com vários retrocessos, às vezes meio ml, volta para 1 ml, mas é conseguido um desmame dessa droga vasoativa. Em decorrência dessa melhora clínica, desmamado todos os suportes invasivos e após 16 dias de internação em leito de UTI, o paciente é transferido para a enfermaria de clínica médica. O paciente então é admitido após 24 horas na enfermaria de clínica médica, já 2 dias sem uso de dobutamina.
ele evolui com redução de diurese em 24 horas, retorno de episódios de náuseas e vômitos proeminentes, um quadro de distensão abdominal, piora da dor epigástrica e um quadro de sonolência muito importante. Ele é avaliado no contexto dessa piora clínica e tem um exame físico que mostra um regular estado geral, hipocorado, anictérico e cianótico. Apesar de estar orientado no tempo e espaço, o paciente mantém sonolento. Tem um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com uma PA de 90/60, em uso de vasodilatadores por via oral. Um tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Um murmúrio vesicular abolido no terço inferior do hemitórax esquerdo e nos 2 terços inferiores de hemitórax direito, com estertores crepitantes difusos, taquipneia com sinais de tiragem intercostal, desconforto respiratório evidente e um abdômen distendido com hepatomegalia dolorosa. A gente revisa o prontuário desse paciente, tem acesso a um ecocardiograma que foi realizado durante a internação. Esse ecocardiograma mostra um aumento importante das câmaras cardíacas, com o ventrículo esquerdo com uma hipertrofia excêntrica, então uma miocardiopatia dilatada, com uma hipocinesia difusa e uma fração de ejeção estimada em torno de 30%. Apresenta também uma válvula mitral com tracionamento apical de suas cúspides, com uma redução de superfície de coaptação, então uma insuficiência mitral funcional, moderada importante, e também uma insuficiência tricúspide nesse mesmo contexto da miocardiopatia dilatada. O que nos chamou muita atenção pelo fato de ser uma fração de ejeção de 30%, no contexto de uma insuficiência mitral já moderada é importante. Aí, diante dessa piora clínica do paciente, tendo em vista que vocês estão no ambiente de enfermaria, qual seria a próxima conduta que vocês tomariam nesse contexto? Peço que vocês respondam pelo link. É um forms, então vão ser algumas perguntas, vocês podem responder todas com esse mesmo link, e no final eu mostro a porcentagem de respostas. Foi para todo mundo conseguir, eu acho. Então, vamos para a próxima pergunta. Considerando também esse mesmo contexto, qual seria o melhor recurso para avaliar a função cardíaca desse paciente? Tempo de enchimento capilar, diurese da última hora, fração de ejeção ou integral velocidade de tempo? Então, eu vou dar para vocês agora a nossa interpretação do caso. Então, a gente interpretou esse paciente como uma insuficiência cardíaca Chagas grave, que vinha em progressão, que estava no contexto de uma internação prolongada, com múltiplas descompensações dentro da própria internação, com necessidade de uso de droga vasoativa por tempo prolongado, já de difícil desmame, que após transição para manejo medicamentoso por via oral evolui novamente com uma nova descompensação, com sintomas evidentes de baixo débito cardíaco, associado à congestão sistêmica. A gente optou, então, por reintroduzir a dobutamina, mesmo que seja no ambiente de enfermaria, foi reiniciada a dobutamina para o paciente, e foi solicitado o manejo tanto da equipe da terapia intensiva quanto da cardiologia para o cuidado desse paciente no ambiente de enfermaria, cuidado conjunto, onde que a gente iniciou uma discussão de terapias avançadas, talvez possibilidade de transplante, pensando que seria novamente talvez um desmame de droga vasoativa ou difícil, ou talvez impossibilitado, no contexto do MIC que vinha piorando progressivamente, já com uma fração de ejeção muito ruim. Aí, a terceira pergunta, para introduzir também o tema da nossa aula. O treinamento em POCUS permite adquirir a competência de ecocardiografistas? Adquirir a competência de ecocardiografistas? Aí, qual vocês acham que é a resposta mais adequada para essa pergunta? Eu vou mostrar aqui um pouco, então, como ficou as porcentagens de respostas. Então, na pergunta 1, qual seria a melhor conduta? A maioria das pessoas sugeriu a introdução de furosemide e dobutamina. Algumas pessoas pensaram em solicitar uma tomografia de tórax, acho que provavelmente pensando que poderia ser um novo TEP, introduzir noro e vaso, e uma menor porcentagem também em passar catéter venoso. Na pergunta número 2, a maioria das pessoas preferiu o uso da integral velocidade de tempo, algumas pessoas fração de ejeção, diurese e tempo de enchimento capilar. E, por fim, na última pergunta, a maioria das pessoas respondeu que as competências esperadas são diferentes. Vou passar a palavra agora para o Dr. Hassan para conversar um pouco sobre o tema da aula. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a Eduarda também pela apresentação do caso e pela condução do caso na enfermaria. E obrigado pela participação e presença de vocês aqui. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre ultrassonografia à beira do leito, é importante a gente lembrar o que significa o termo à beira do leito, né? Que no inglês é o point of care. Point of care é uma das palavras que a gente pode ter definição enquanto termo de pesquisa,
e aqui é uma tradução minha, uma tradução livre, mas é uma tecnologia que permite diagnósticos de pacientes no consultório médico, em outros ambientes ambulatoriais ou à beira do leito. Os resultados do cuidado são tempos-sensíveis e permitem um tratamento rápido para o paciente. Então, a ideia de tudo que é à beira do leito, na verdade, é que a gente consiga, que surge a partir de uma dúvida e que essa dúvida motive a execução daquele exame para motivar daí uma conduta imediata, uma conduta mais naquele momento. Isso surge para vários exames laboratoriais, inclusive, que vão sair de resultado imediato para atendimento de infarto, de AVC e tudo mais. Só que surge também para ultrassonografia, isso lá por volta dos anos 80 e 90, particularmente em cenários de urgência, pacientes com dispneia, trauma, cólico ureteral e até procedimentos. É nesse cenário que começam a surgir protocolos de ultrassonografia de pulmões, coração, avaliação de cavidades abdominais, trato urinário e cateterização de vasos, como grandes procedimentos daquela época. Dentro desse boom de pesquisa dos anos 80, 90, isso culmina com o início dos anos 2000, surgindo alguns artigos de opinião bem interessantes, alguns editoriais, cartas, perspectivas, de pessoas bem renomadas na medicina, tanto renomadas em termos de pesquisa, quanto renomadas em termos de assistência. Então, alguns nomes aí a gente consegue reconhecer, como o Braunwald aqui no iniciozinho, né? E outros, para quem é mais habitué do cenário de pesquisa, reconhece outros nomes aí também. Então, eles começam a falar sobre, bem, será que a ecocardiografia à beira do leito, ela serve para tudo? Ou a gente precisa responder certas perguntas especificamente? Um artigo publicado no New England comenta sobre parar de ouvir e começar a olhar, né? E um artigo publicado no JAMA comenta sobre usar a ultrassonografia como um quinto pilar. Então, a gente teria a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e a insonação como mais um termo médico criado para a gente avaliar os pacientes da melhor forma possível. Esses artigos de opinião, eles são pautados muito em duas pesquisas que eu queria trazer para vocês. Uma pesquisa foi se a POCUS auxiliaria cardiologistas na tarefa de avaliar pacientes. Eles pegam 250 pacientes, 142 achados anormais no ecocardiograma transtorácico desses pacientes, no eco formal desses pacientes, e compararam cardiologistas usando apenas o exame físico com cardiologistas usando a ultrassonografia à beira do leito. O que eles acharam? Que os cardiologistas, usando a ultrassonografia à beira do leito, conseguiam detectar qualquer anormalidade, conseguiam detectar função cardíaca normal, conseguiam detectar doença valvar significativa e achados miscelâneos com bastante superioridade aos cardiologistas que estavam usando apenas o exame físico. Chama atenção os achados miscelâneos na diferença de 47% para 3% entre os dois grupos. E não só isso, mas quem usou ultrassonografia à beira do leito reduziu os custos associados aos cuidados. Então, teve uma redução de $63, uma pesquisa americana, por paciente. Isso é bem interessante de se pensar. E pessoas inexperientes, será que a ultrassonografia consegue reduzir também? Consegue ter algum benefício para pessoas inexperientes? Eles pegam 61 pacientes, uma outra pesquisa, outros autores, 61 pacientes com doença cardíaca estabelecida, tinham 239 anormalidades detectadas no ecocardiograma. Eles pegam 2 estudantes do primeiro ano de medicina, lembrando que o primeiro ano de medicina para os americanos estadunidenses é diferente do nosso primeiro ano, né? Mas eles pegam 2 estudantes do primeiro ano de medicina, comparam com 5 cardiologistas já formados, certificados no colégio americano. Oferecem 18 horas de capacitação, bastante tempo, para esses 2 estudantes do primeiro ano, e comparam a acurácia diagnóstica desses 2 grupos em termos de valvopatias, disfunção ventricular esquerda, dilatação e hipertrofia cardíaca. O que eles encontram? Uma superioridade do grupo estudante. Os estudantes acertaram os achados com maior frequência e tiveram maior especificidade diagnóstica em comparação com os cardiologistas, tendo mais sensibilidade também para a detecção de valvopatias sistólicas e de valvopatias diastólicas. Particularmente nas diastólicas, dá para ver que os estudantes dão um banho nos cardiologistas. A conclusão dos autores não é que os estudantes sabem mais do que os cardiologistas, nem que os cardiologistas são incompetentes. Pelo contrário, que a gente está lidando, na verdade, com uma ferramenta de muita potência diagnóstica e que se eu consigo pegar
e treinar uma pessoa tão inexperiente para ganhar potência diagnóstica, imagina o que eu consigo fazer se eu estiver treinando pessoas de alta competência. Imagina o quanto que eu posso mudar minha competência à beira do leito. Isso faz com que os programas de residência vão tendo cada vez mais o currículo de ultrassonografia implementado dentro das várias áreas, particularmente cenários de urgência e emergência. E, aos poucos, a graduação vai notando que também consegue treinar os estudantes de medicina. Então, aqui o mesmo grupo realizou 2 inquéritos dentro das escolas médicas dos Estados Unidos e eles perguntaram para 154, mais ou menos, escolas médicas se eles tinham ou não algum currículo em ultrassonografia. Vê que a taxa de resposta foi de 122, 130 nesses 2 momentos do inquérito e a maior parte já tinha um currículo estabelecido em 2020 e 2025 a gente ainda teve um crescimento da frequência de currículo estabelecido, sendo que uma porcentagem ainda pequena tinha um currículo longitudinal dentro da graduação de medicina. Então, a gente começa a ter evidências que vão se acumulando para o uso na assistência. Isso deixa de ser uma coisa só legal, inovadora, que estava sendo aplicada, mas passa a ter reforço que a gente consegue melhorar a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente ainda tem um objetivo final, porque na hora que a gente vai implementando isso com o médico, a gente precisa descobrir se a gente alcança desfechos mais relevantes para a gente, realmente. Acertar um diagnóstico que ninguém sabe, ganhar tempo diagnóstico, modificar o curso clínico da doença, e a gente entra num bloco de evidências mais diretas sobre isso. Então, para as pessoas menos habituadas, por exemplo, em cada momento eu vou trazer um pouquinho de imagem aqui. Então, aqui a gente teria um protocolo de ultrassonografia pulmonar, como ele é feito. A gente divide o tórax da pessoa em 2 metades anteriormente, lateralmente e posteriormente, quando a gente consegue acessar o posterior do paciente. E uma imagem normal, por exemplo, que a gente pode ter, são essas linhas horizontais, brancacentas aqui, correndo ao longo da imagem. Isso seria uma ultrassonografia de tórax normal. Enquanto ao lado, a gente tem uma ultrassonografia de tórax anormal, onde a gente tem linhas verticais brancacentas que nascem aqui nessa região, que é a pleura, e elas vão correndo para baixo no pulmão. Essas são as chamadas linhas B pulmonares, que podem representar um monte de coisa. Aquela máxima que o radiologista gosta de usar com a gente, correlacionar com dados clínicos, ela vai ser fundamental quando a gente está fazendo o exame também, correlacionar com dados clínicos. Então aqui a gente tem uma síndrome alvéolo-intersticial. Não dá para diferenciar se isso é pneumonia, congestão, pneumonite. O máximo que a gente pode falar é uma síndrome alvéolo-intersticial. Nessa outra imagem, a gente percebe que essa linha pleural, que é branca e deveria estar deslizando e está completamente íntegra, ela perde a sua integridade e a gente tem uma outra formação logo abaixo, um pouquinho mais branca, um pouquinho mais ecogênica, com esse reforço abaixo dela também. Aqui uma consolidação subpleural. Isso reforça um pouquinho, aumenta um pouquinho a probabilidade, por exemplo, de uma pneumonia, mas também é um achado que pode acontecer em metástases e até cavitações e cavernas. E, por fim, um outro achado que a gente consegue ver de vez em quando, esse pulmão agora com uma densidade muito similar à de um fígado. Então, é um pulmão que está hepatizado e dentro desse pulmão a gente vê estruturas brancacentas que se movimentam conforme a gente tem a respiração do paciente, seja ventilado mecanicamente ou não, é o que a gente vai chamar de broncograma dinâmico nessa imagem. Essa imagem daqui, muito compatível com os seus paralelos, tanto da anatomia quanto também da tomografia. Então, um pulmão hepatizado reforça muito mais um pulmão de SARA, um pulmão de pneumonia grave. Bem, quando a gente compara ultrassonografia à beira do leito de pulmão, especificamente, versus radiografia de tórax para adultos com sintomas de insuficiência cardíaca agudamente descompensada, essa meta-análise pegou 8 estudos de 3 países, com cerca de 2.500 participantes. Nessa meta-análise, a gente consegue ver, nessa primeira linha, os achados de sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança para a radiografia e para a ultrassonografia pulmonar, onde a gente percebe que a sensibilidade da ultrassonografia pulmonar, a especificidade e as razões de verossimilhança superam aquelas da radiografia, a radiografia de tórax. Desculpa. Existem vários protocolos que a gente pode fazer para esses exames de ultrassonografia à beira do leito.
Um desses protocolos de pulmão, particularmente, um protocolo chamado protocolo Blue, é um dos mais famosos. Então, resolveram testar nesse trabalho, por exemplo, o protocolo Blue em departamentos de emergência em pacientes que se apresentam com dispneia. Aqui o objetivo não é só sobre insuficiência cardíaca, mas o protocolo Blue ele vai destrinchando os achados que a gente tem, olhando sistematicamente ultrassom de pulmão, de trombose de membro inferior, para juntar esses dados e chegar numa conclusão. Se o paciente deve ter congestão, pneumonia, embolia, pneumotórax ou DPOC e asma. Eu sempre reforço e brinco, espero que a hipótese final de DPOC e asma não surja depois do ultrassom de pulmão, mas vai estar aí também. Bem, fazem um estudo prospectivo com 3 meses, 383 participantes, e comparam o diagnóstico final da internação com o protocolo Blue aplicado na entrada do paciente dentro do sistema hospitalar. A gente tem as linhas aqui com os diagnósticos, as sensibilidades, especificidade e valores preditivos aqui nessa tabela. A gente consegue perceber que a sensibilidade e especificidade para congestão alcançam taxas bem interessantes, para pneumonia bem interessantes, para asma DPOC também, para pneumotórax também, e para embolia de pulmão, uma taxa um pouco menor de sensibilidade, 46%, com uma especificidade bem alta. Então, o protocolo Blue tem um bom desempenho para chegar nesses diagnósticos, mas será que ele consegue desempenhar melhor do que, eventualmente, outros protocolos que a gente pode ter? Outras formas de a gente fazer insonação de pulmão? Nessa meta-análise especificamente, eles tentaram comparar diferentes protocolos e mostram que justamente o Blue foi aquele que teve melhor desempenho global, com uma sensibilidade global de 88, especificidade de 94 e uma razão de verossimilhança positiva de 15 para a gente chegar no diagnóstico final. Boto aqui essa medalhinha no canto do slide, porque quando eu estava montando essa aula, a gente tem alguns artigos nossos da instituição, particularmente do Departamento de Emergência e de UTI, falando sobre ultrassonografia à beira do leito, mas foi bem interessante ver que, montando a aula, eu me deparei com esse artigo por acaso, e ele foi uma revisão sistemática feita por um ex-aluno da casa e um ex-residente da casa, que agora está lá nos Estados Unidos. Então, para congratular o Eduardo Padrão também, parabéns pela pesquisa que ele publicou e parabéns pelo fato dela ter sido achado ocasionalmente, né, da gente não estar procurando. Então, mostra a relevância. Bem, para a gente conseguir executar o protocolo Blue, a gente precisa avaliar trombose de membro inferior, né? Então, aqui mostrando, a gente posiciona o paciente com a perna desse jeitinho que está ali na imagem, e a gente vai procurar a veia de membro inferior e a gente vai comprimir ela com o transdutor e avaliar se ela desaparece, como a gente consegue ver nessa imagem central aqui, ela desaparecendo, ou se ela não desaparece e, eventualmente, a gente vai diagnosticar, então, essa ausência de compressibilidade como um trombo. Dá para perceber que não é uma imagem tão difícil assim da gente interpretar. A curva de aprendizagem consegue ser até meio que rápida. Bem, quando a gente lança a mão de POCUS para avaliação de TVP, uma revisão sistemática que avaliou um protocolo analisando 2 regiões do membro inferior, incluiu 12 estudos com cerca de 1.700 pacientes, vê que a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos positivo e negativo do exame são excepcionais. Então, a gente consegue, com muita competência, encontrar a trombose de membro inferior, se a gente for bem treinado e fizer um protocolo direitinho. A gente tem um ótimo desempenho para achar isso. Agora, quando a gente fala de embolia de pulmão, não necessariamente vai ser tão fácil assim. Primeiro, porque nem todo paciente vai ter uma trombose venosa profunda associada. Então, são 2 coisas diferentes. Claro que se eu achar a trombose venosa profunda no contexto de dispneia, eu faço uma presunção do diagnóstico, né? Eu presumo o diagnóstico de embolia de pulmão. Mas se eu não achar a TVP dentro desse contexto, eu vou tentar olhar para pulmão, ver se eu acho alguma pista no pulmão e, eventualmente, eu vou ter que lançar a mão de ecocardiografia à beira do leito, que é um pouquinho mais difícil, a curva de aprendizado é um pouquinho maior. Aqui eu coloco para vocês uma imagem nesse canto da tela. É uma janela cardíaca que a gente vai chamar de apical 4 câmaras, onde a gente tem aqui ventrículo esquerdo para esse lado, átrio esquerdo, átrio direito e ventrículo direito, aqui um coração normal. E do outro lado da tela, percebe que a gente tem aqui o ventrículo direito, a ponta dele contrai bem, mas nota que essa região daqui
ela não entra, né? Ela não contrai tão bem assim, né? Aqui é o famoso sinal que muita gente viu, às vezes, no livro já, o nome do sinal, mas nunca viu a imagem em si, o sinal de McConnell, né? Ele pode estar associado com TEP, mas ele pode também estar associado com hipertensão pulmonar, simplesmente. Então, sempre correlacionar com dados clínicos vai ser fundamental. Nessa outra imagem, que a gente pode fazer e aumentar a nossa possibilidade de TEP como hipótese diagnóstica, a gente tem aqui um fígado. Deitado aqui no fígado, a gente tem o ventrículo direito, o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E dentro do átrio direito, a gente nota uma bolinha ali dentro, né? Então, a gente tem um trombo ali dentro do átrio direito. De novo, dentro do contexto de TEP, isso daqui permite para a gente fechar o diagnóstico. Não vai ser um achado que a gente vai ver com tanta frequência. Outro achado que a gente pode ter, bem interessante, é, de novo, um sinal de sobrecarga do ventrículo direito. Aqui a gente tem uma janela chamada de eixo curto, onde a gente vai ter o ventrículo esquerdo em formato de cone de sorvete, arredondado aqui, bonitinho, e o ventrículo direito em formato de meia-lua, fazendo um C ali, né? Aqui a gente tem uma imagem normal, e aqui do outro lado a gente consegue perceber um ventrículo direito grande em relação ao ventrículo esquerdo, e a gente consegue perceber um septo fazendo até uma retificação, deixando o ventrículo esquerdo, em determinados momentos, com um formato de D. Esse sinal é um sinal de sobrecarga do ventrículo direito, pode ser, no contexto apropriado, no contexto clínico apropriado, pode ser sugestivo também de embolia de pulmão para a gente. Então, quando a gente fala sobre embolia de pulmão, particularmente, a gente vai precisar que o nosso protocolo, se a gente quiser ganhar potência nele, a gente vai ter que incluir sistema venoso, sistema pulmonar e sistema cardíaco. E, nesse trabalho, eles pegam 70 estudos com cerca de 9.600 pacientes para avaliar o desempenho de fazer isso, né? Dessa amostragem de pacientes, vejam que 40%, mais ou menos, tinham o diagnóstico final de TEP. O que eles documentam nesse estudo? Bem, sinal de TVP teve uma sensibilidade de 44%, mais ou menos, especificidade de 97%. Então, vejam, se a gente está pensando em TEP, eu tenho que procurar TVP na ultrassonografia beira do leito. Nunca não fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Só para me deixar mais claro. Se eu suspeito de TEP, eu vou fazer a insonação dos membros inferiores. Eu não vou fazer só a insonação do coração, nem fazer só a insonação do pulmão, que é um erro que a gente vê com muita frequência nas pessoas, até com mais experiência cometendo. Consolidação subpleural pode ser um achado de TEP, então a gente vê aqui sensibilidade e especificidade em torno de 80% a 90%. Sinal do D, essa sobrecarga, vê como tem uma sensibilidade menor, justamente porque é menos frequente em cenários de TEP que pacientes tenham disfunção, sobrecarga do VD. Logo, vai ser menos frequente que a gente ache isso também no beira-leito. Mas a especificidade ganha potência. Trombo cardíaco, a sensibilidade cai bastante, e o sinal de McConnell a gente tem uma sensibilidade também limitada, em torno de 30%. Então vejam que, quando a gente fala de embolia de pulmão, se eu procurar só no coração, eu estou procurando apenas os pacientes com embolia de pulmão mais graves, ou seja, aqueles pacientes que estão fazendo disfunção. Esses pacientes representam a menor parcela dos pacientes com embolia de pulmão. Então, eu não posso só fazer esse procedimento. Reforçando, se eu suspeito de TEP, eu tenho que olhar membro inferior do paciente. Bem, puxando agora mais para o nosso caso, a gente entra no mérito da ultrassonografia de coração voltada para a insuficiência cardíaca, né? Então, as janelas que a gente vai fazer para coração, as janelas básicas, são aquelas janelas que eu cheguei a mostrar, mas quando a gente procura insuficiência cardíaca, a gente procura outras coisas. A gente vai procurar uma hipocontratilidade do ventrículo esquerdo, uma dilatação desse ventrículo, uma redução de movimento de folheto valvar, né? Então, a gente pode dividir, e aqui sou eu dividindo isso didaticamente, alguns parâmetros que são mais utilizados no eco à beira-leito e alguns parâmetros que são menos utilizados. Então, por exemplo, os mais utilizados incluem uma avaliação subjetiva de contratilidade, a gente criar olho clínico para comparar aquela imagem que a gente está adquirindo do paciente com a nossa memória de um coração normal. Presença ou ausência de derrame pericárdico, alguma alteração valvar grosseira já é suficiente, tamanho e variação da veia cava inferior.
sabendo que a veia cava inferior, em algum grau, e dadas as suas limitações, se correlaciona com pressões do átrio direito, né? Menos frequentemente, a gente vai para parâmetros mais difíceis de serem aprendidos. A curva de aprendizagem vai ser mais lenta e a gente precisa de mais comprovação da sua utilidade à beira do leito, como avaliação de função diastólica, de função do ventrículo direito, de sinais de hipertensão pulmonar e a própria integral velocidade-tempo do ventrículo esquerdo. Esse estudo daqui eu acho bem bacana, é um estudo argentino, unicêntrico, piloto. Eles pegaram 60 pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca e colocaram os médicos com acesso à ultrassonografia à beira do leito e sem acesso à ultrassonografia à beira do leito. Eu acho particularmente interessante porque os argentinos têm uma realidade similar à realidade brasileira, né, do sistema de saúde. Então, eu acho bem legal que eles tenham feito uma pesquisa tão bacana assim e demonstra que a gente consegue fazer coisas legais, né, no hemisfério sul. Bem, o desfecho primário desse estudo, eles chamaram de congestão subclínica no momento da alta. Isso significava ter muitas linhas B na ultrassonografia do pulmão, aquelas linhas que se correlacionam com congestão, ou ter uma veia cava grande, maior ou igual que 2,1 centímetro, que se correlaciona com pressão de átrio direito e maior chance de descompensação. A ideia é que se esse paciente vai de alta com esses achados, a chance dele rehospitalizar em breve é muito maior do que se ele não fosse de alta com esses achados. Bem, o que eles encontram? O desfecho primário, né? A gente quer que ele seja menos frequente. O desfecho primário, no grupo que usou ultrassom, teve 13,3% de ocorrência e no grupo sem ultrassom teve 66,6% de ocorrência, com RR de 0,2. O grupo intervenção teve maior diurese, de 2.900 comparado com 2.700 aproximadamente. Então, a gente consegue perceber de novo a ultrassonografia auxiliando a guiar as metas desses pacientes. E mais interessante que isso, claro, aqui é um estudo piloto, tá, gente? Com apenas 60 participantes, mas a gente começa a notar alguma diferença na curva de sobrevida desses pacientes em 90 dias. Não foi esse o desfecho primário, é um estudo piloto, né? Mas, de novo, dados interessantes. O grupo que usa ultrassonografia à beira do leito e o grupo que foi o grupo controle, mostrando uma diferença de readmissão, visita não planejada ou morte dentro de 90 dias. Né? Então, a gente começa a ter um dado interessante aqui. Bem, um dos parâmetros, já aumentando a complexidade... Então, isso é uma coisa, para quem já está aprendendo ultrassonografia à beira do leito. Utilizar a veia cava, utilizar a linha B de pulmão, é simples da gente usar. Não são tarefas muito complexas. Aumentando um pouco a complexidade, a gente chega na integral velocidade-tempo. Essa integral, ela demonstra para a gente uma boa correlação com o débito cardíaco. Ou seja, quando eu falo dessa variável, eu estou indiretamente falando do débito cardíaco. A gente tem validação dessa variável para guiar volume e responsividade, mas falta validação para guiar o uso de drogas inotrópicas. Toda tecnologia que está sendo implementada, ela vai ter sempre uma interface difícil entre aquilo que a gente está querendo fazer ou já executando na prática, aquilo que a gente está pesquisando e já está publicado ou ainda não publicou, e a nossa vontade para que isso que a gente está fazendo na prática, de fato, tenha respaldo científico. Aqui é um desses cenários. Falta embasamento científico para a gente poder falar de desfecho clínico duro, mas existe muita razoabilidade e existe pesquisa em andamento para análise disso. Tá? Então, a gente espera que dados mais robustos surjam para corroborar isso, mas algumas diretrizes, particularmente de medicina intensiva e uso de ultrassonografia, já demandam que se considere o uso da integral velocidade-tempo para guiar drogas inotrópicas. O que é essa variável? Né? Primeiro, ela exige uma janela um pouquinho mais difícil, que é chamada de janela apical em 5 câmaras. Então, eu vou abrir o coração com os seus ventrículos esquerdo e direito e átrios, mas também eu vou abrir esse pedacinho daqui, onde eu vou ter o folheto da válvula aórtica e a saidinha da aorta para cá. Eu jogo o Doppler aqui e eu vejo o sangue indo para dentro da aorta. Com o Doppler, eu consigo fazer uma velocidade desse sangue indo para dentro da aorta. Então, isso gera uma curva que a gente vê aqui embaixo,
que é uma curva de velocidade. Aqui, uma imagem em desenho, aqui, uma imagem ecocardiográfica verdadeira. Essa curva daí, em velocidade, se eu calculo a área dessa curva, que o equipamento consegue fazer, eu tenho que fazer um tracinho lá e calcular a área dela, mas se eu calculo a área dessa curva, eu consigo saber a coluna de sangue que está saindo para a aorta a cada batimento. Considerando que a válvula aórtica desse paciente não varia de meio-dia até as 18 horas, obviamente, né? Doenças valvares são mais lentas a sua instalação, eu dispenso a medida da área. Porque, vejam, se eu sei o tamanho da coluna de sangue que sai e eu sei a área da válvula aórtica, eu tenho a área e a altura da coluna, eu gero um volume. Então, eu conseguiria saber o volume ejetado. Mas como a área não varia rapidamente nas doenças, eu posso dispensar a medida da área e olhar só para a coluna de sangue. Então, se eu meço essa coluna de sangue e eu faço volume, ou eu elevo as pernas do paciente passivamente, ou eu boto dobutamina, eu tinha uma medida dessa coluna que estava de X. E após essas medidas terapêuticas que eu fiz, intervencionistas que eu fiz, essa coluna de X foi para 2X. Isso significa que o paciente ganhou o inotropismo a partir dessas medidas, seja volume, seja levantar as pernas passivamente, seja fazer dobutamina. Daí a ideia disso poder ser útil na prática. Uma outra interface, para quem gosta de ultrassom, uma outra interface que está muito na moda nesse momento, em termos de pesquisa, é o protocolo VEXUS. Nesse protocolo, também ganha em complexidade. Eu vou olhar para o tamanho da veia cava inferior, eu vou fazer um Doppler da veia porta, um Doppler da veia hepática e um Doppler da veia renal. Esse protocolo, a ideia dele, ele foi criado numa UTI de pós-operatório cardíaco. Então, a ideia era pegar esses pacientes em pós-operatório cardíaco e definir se eles estavam mais hipervolêmicos ou não, para gerar medidas terapêuticas e diminuir a taxa de lesão renal desses pacientes. Falta validação desse protocolo em mais cenários clínicos. E é muito importante da gente ter em mente que, conforme a gente vai aumentando a complexidade do exame de ultrassonografia beira do leito, aumenta também a necessidade que o operador reconheça as suas limitações e entenda mais sobre o método. Porque, por exemplo, se o meu paciente tiver uma doença hepática avançada, isso vai afetar, pode afetar um Doppler que eu faça de sistemas venosos hepáticos. Então, eu preciso saber mais tanto sobre ultrassonografia, eu preciso saber mais sobre Doppler e eu preciso saber mais sobre ultrassonografia Doppler dentro de várias doenças, para eu conseguir, de fato, executar protocolos mais avançados. Então, sempre cautela quando a gente estiver executando coisas do tipo. Lembra que a gente está numa interface de inovação e ciência, e a gente precisa garantir que a ciência respalde a inovação que a gente quer. De toda forma, aqui é um exemplo de uma das partes do protocolo VEXUS que a gente pode fazer. Aqui está sendo ensonada uma veia hepática e fazendo um Doppler dessa veia hepática, onde a gente vai ter alguns fluxos sendo traçados aqui. Para esse protocolo ser feito perfeitamente, seria fundamental que, junto com a curva de Doppler, o paciente tenha esse traçado eletrocardiográfico, para permitir que a gente saiba exatamente onde está a sístole e a diástole desses pacientes. Para quem é mais velho e estudou com mais afinco, você pode ser mais novo também e ter feito isso. Ter estudado com mais afinco o pulso venoso jugular, você vai conseguir perceber que o pulso venoso hepático, da veia hepática, ele é muito similar ao pulso venoso da jugular. A diferença é que a jugular você vê esse pulso para um trajeto e na hepática você vê esse pulso para outro trajeto. Mas ele guarda muitas similaridades. Aqui nesse canto da imagem seria um pulso normal, enquanto aqui para baixo a gente tem pulsos anormais desse sistema daqui. Bem, então vejam, a gente consegue usar a ultrassonografia beira do leito e a gente deve usar a ultrassonografia beira do leito para as várias coisas que foram validadas. Dá para a gente usar em pulmão, dá para a gente usar em veia de membro inferior, dá para a gente usar também em coração. E, além de outras indicações que eu não comentei aqui, como procedimentos, obviamente. Análise de líquido em cavidade,
como a gente sabe bastante dos protocolos de trauma, como o FAST e o IFAST. Agora, é fundamental a gente ter em mente que trata-se de um exame operador dependente. E o operador dependente não vale só para quando é outro amiguinho fazendo, né? Então, ele vale também para quando é você fazendo. Você também é um operador e o exame também é dependente de você. Então, a ultrassonografia à beira do leito, ela tem que ser muito bem combinada tanto com a anamnese quanto com o exame físico, com a construção do seu raciocínio. Não adianta a gente imaginar que o método por si só, ele consegue fazer um diagnóstico. Ao mesmo tempo, é fundamental de você lembrar que se você estiver usando o método por si só, então você chegou no leito, você não tem anamnese, você não tem exame físico, você não tem raciocínio clínico, e você simplesmente pegou o aparelho de ultrassom e executou, veja, o seu desempenho é pior do que de um especialista em imagem. Porque o especialista em imagem, ele é especialista em imagem. Ele desempenha muito melhor na execução de qualquer imagem que a gente vai trazer, que a gente vai querer. A ultrassonografia à beira do leito, o objetivo não é formar especialistas em imagem. O objetivo é gerar um dado a mais para a construção do teu raciocínio naquele momento do encontro clínico para você tomar uma conduta. Então, a competência que a gente espera de um radiologista ou de um ecocardiografista é uma. A competência que a gente espera de quem está executando o exame à beira do leito é outra. E a gente não espera que essas pessoas alcancem o mesmo nível, justamente porque são competências diferentes. A dúvida que a gente ainda tem, que a gente está aprendendo e vai aprender mais ao longo dos próximos anos, é quais as competências desse especialista de imagem que eu consigo trazer para os não especialistas em imagem e que elas são relevantes para esse grupo daqui, porque não necessariamente elas são relevantes. Dentro desse contexto, a gente precisa ter um enfoque garantido em qualidade e segurança. Então, a gente tem uma preocupação com o treinamento adequado e um armazenamento apropriado de dados, que é fundamental para a gente ter mais segurança. O radiologista sempre vai trabalhar, por exemplo, com armazenamento de dados, com segunda checagem, terceira checagem do laudo. A gente tem uma falta de corpo docente capacitado e falta de tempo na grade curricular, seja da graduação, seja da pós-graduação, residência. E a gente tem uma falta de equipamento. Agora, para tudo isso, a gente consegue bolar algumas soluções, né? A gente tem trabalhos mostrando como um corpo docente não precisa ser tão grande assim para conseguir fazer esse ensinamento em ultrassonografia à beira do leito. A gente consegue trabalhar ensinando grupos de 6, 8 pessoas, 10 pessoas em vários assuntos. A falta de tempo a gente consegue reverter se a gente compreender que esse assunto ele tem que ser integrado no dia a dia e não que ele seja uma cadeira separada dentro de uma faculdade, dentro de uma residência. Assim como não existe uma cadeira de exame físico, né? Existe o exame físico que vai ser feito sempre, que a gente vai estar sempre discutindo e ensinando. E a falta de equipamento, talvez um pouco mais difícil, a gente pode recorrer a equipamentos já antigos de setores de imagem, a gente também pode recorrer a equipamentos que sejam mais baratos no mercado. Bem, nos aspectos legais que a gente sempre se preocupa, é interessante uma reflexão invertida que, se eu tenho um protocolo de imagem que ele é validado para alguma coisa, que ele aumenta o desempenho, a qualidade clínica do cuidado, se eu não usar esse protocolo de imagem, eu tenho um aspecto legal que pode estar sendo infringido aí. Então, se eu sei que passar um catéter com ultrassom é melhor do que passar um catéter sem ultrassom, eu tenho que passar catéter com ultrassom, né? E aí eu preciso fazer uma capacitação adequada e gerar um armazenamento e uma aquisição de imagem apropriado também. A gente consegue trabalhar com a TI, por exemplo, a gente tem trabalhado isso agora recentemente no Instituto Central, para a gente conseguir lançar essas imagens que a gente faz para dentro do sistema e a gente gerar esse armazenamento apropriado. Erros de aquisição e interpretação eles vão ser sempre possíveis de acontecer, assim como na anamnese e no exame físico. Agora, existem fatores que são não modificáveis, assim como na anamnese e no exame físico, aqui também vai acontecer. E tem fatores que são modificáveis, como expertise no assunto e características do equipamento. Então, se eu pego um equipamento de baixa qualidade, eu sou pouco experiente e eu tento começar, no meu segundo dia usando o equipamento, a fazer um protocolo Vexus, que mal tem validação em diferentes cenários clínicos, a minha chance de equívoco é muito alta. Então, eu preciso reconhecer minhas limitações, eu preciso de um sistema de educação continuada e que trabalhe comigo as minhas curvas de aprendizagem para eu saber quanto tempo eu levo para aprender cada assunto. E, claro, avaliações no meio do caminho.
Eu preciso que exista uma integração do raciocínio clínico com o exame de imagem, para a gente não cometer equívoco de achar que eu vi um derrame pericárdico, então é pericardite, que é um raciocínio falho, por exemplo. E eu preciso sempre me ater a questões que sejam validadas. Então, assim, o paciente chegou com uma parotidite. Eu quero fazer ultrassom da parótida para ver se é esse o diagnóstico. Poxa, mas a gente tem competência para fazer isso? Porque se a resposta for não, você pode até fazer por curiosidade. Tudo bem, sim, sou curioso, né? Tenho uma vontade de fazer, não vou gerar nenhum malefício ao paciente. Posso fazer? Claro que pode fazer. Mas não dá para colocar uma questão sem validação científica apropriada como decisor do que você vai fazer com o paciente ali naquele momento. Então, integrar a história, exame clínico, os outros exames complementares, compreender a probabilidade pré-teste que você está usando, que você está aplicando ali, é fundamental. E eu preciso me preocupar particularmente, e aí pode ser tanto com o paciente como nos cenários de treinamento. Se eu pego um treinamento com pares, eu pego outro residente, um estudante para treinar um grupo ali, tem chance de eu encontrar um incidentaloma. E se eu encontrar um incidentaloma, eu preciso saber o que fazer a partir daí. Não dá para eu negar um incidentaloma, né? Então, eu preciso descrever incidentalomas e eu preciso garantir uma avaliação para essas pessoas. Então, se a gente cria um currículo na graduação aqui e a gente começa a ultrassonografar estudante com estudante, a gente vai achar alguma coisa. Qual vai ser a garantia que a gente vai oferecer para esse estudante se a gente achar alguma coisa? Pode parecer uma questão boba, mas é fundamental da gente se preparar para isso. Bem, retomando as perguntas e respostas apresentadas por vocês, né? Esse paciente tinha náuseas, vômitos, sonolência, hipotensão, uma hepatomegalia dolorosa, um tempo de enchimento aumentado e estertores, né? São várias características de uma insuficiência cardíaca descompensada, e é muito importante da gente lembrar que náuseas e vômitos são manifestações de baixo débito. E a gente não espera que um paciente com megaesôfago chagásico, com uma calásia, se apresente com náuseas e vômitos significativamente, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente às vezes tem nesses pacientes com Chagas avançado, mas esses sinais eles chamam mais atenção para cardiopatia naquele momento do que para esofagopatia, ainda mais à luz de todas as outras manifestações que estavam acontecendo. Como que a gente vai manejar esse baixo débito, congestão, né? A ideia é da gente tentar fazer furosemida para diminuir um pouco a volemia e conseguir fazer esse coração trabalhar um pouquinho melhor, batida a batida, e tentar fazer com que a dobuta gere ganho de inotropismo para esse paciente. Poxa, como que eu vou medir? Porque se a dobuta gera ganho de inotropismo, eu quero ganhar função cardíaca. E como que eu vou medir função cardíaca? Isso é super difícil. E aí você vai ter que usar parâmetros que você tenha habitual, já tenha experiência em usar esses parâmetros e que você tenha disponibilidade. Então, os parâmetros clássicos são ganho de diurese, nível de consciência, de enchimento capilar, de pressão arterial, de frequência cardíaca, de gap de CO2, de saturação venosa central, né? Nenhum desses parâmetros está completamente errado. Todos esses parâmetros sofrem críticas naturais, né? A diurese vai demorar para melhorar, a consciência pode ter confundidores, o enchimento capilar também. A integral velocidade-tempo também sofre críticas, mas parece que ela olha mais diretamente para o inotropismo. Daí a ideia da gente tentar usar essa variável. Ela é uma medida não invasiva, em tempo real, ela é modificada por provas terapêuticas, então eu posso fazer essa variável antes da dobuta e depois da dobuta e ver se a dobuta está funcionando. E eu posso salvar essa imagem dentro do aparelho de ultrassom, ou mesmo prontuário eletrônico, o passo que a gente está dando agora, para justamente a gente ter mais segurança ainda que eu tenho outras pessoas vendo comigo aquilo dali e a gente está chegando na mesma conclusão. Reforço, nenhuma das outras medidas está completamente errada, tá? Usem aquilo que vocês têm maior expertise e disponibilidade. E lembrar que o objetivo da ultrassonografia à beira do leito não é tornar uma pessoa especialista em exame de imagem. Então, a gente sempre vai trabalhar de maneira associada com os radiologistas, com os ecocardiografistas, dentro desse universo que a gente precisa do cuidado do paciente. Nesse caso clínico,
como que a gente aplicou? Aqui é um exemplo do aparelho de ultrassonografia que a gente tem atualmente na enfermaria e no ambulatório de clínica médica. Tá? Existem vários outros equipamentos disponíveis pelo hospital e que vocês conseguem acessar eles, e existem alguns equipamentos que são próprios de cada serviço. Esse daqui é um próprio do serviço de clínica médica. Então, aqui do paciente, é uma ultrassonografia de pulmão logo antes da dobutamina. A gente consegue ver um derrame pleural aqui, volumoso, né? O fígado aqui para baixo, e um pulmão dentro desse líquido pleural, com algumas linhas B, umas linhas verticais e brancacentas aparecendo. Para cá, a gente tem o pulmão desse paciente uma semana depois do tratamento, já instituído. A gente continua tendo bastante derrame pleural, mas dá para a gente perceber que esse pulmão ele teve algum grau de expansão dentro desse líquido. A gente está falando de um caso bem avançado, né? A gente não esperaria uma resposta de ausência em uma semana de resposta completa, né? Aqui uma imagem pulmonar, propriamente dita, fugindo um pouco ali da base, a gente consegue perceber logo antes das medidas terapêuticas bastante linha B acontecendo nas janelas pulmonares, né? Essas linhas verticais aparecendo aí. E uma semana depois, a gente começa a ter campos pulmonares já com essas linhas A, essas linhas horizontais, brancacentas, demonstrando já pulmão menos congesto. E aqui a contratilidade do paciente. Um eixo parasternal longo, então aqui a gente tem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a saída da aorta. Nota como a contratilidade ela é bem reduzida. O folheto da válvula mitral movimenta muito pouco, inclusive, a cada batimento que o coração dá. Então a gente tem uma contratilidade bem prejudicada. Uma semana depois, é muito difícil da gente conseguir dizer, só olhando a imagem, que teve algum ganho de contratilidade. Então, vou deixar os dois com play aqui, para vocês poderem comparar. As duas imagens demonstram um coração significativamente hipocontrátil. Nesse caso, a gente também lançou mão de analisar a veia cava inferior do paciente para ir auxiliando nas medidas terapêuticas e analisar o VTI. Esse equipamento que a gente tem no ambulatório e na enfermaria, ele ainda tem uma ferramenta a mais que ele usa um pouquinho de inteligência artificial para conseguir fazer uma medida automática, tanto da veia cava quanto da VTI, a integral de velocidade e tempo. Então, a gente lançou mão de tudo isso. Bem, esse paciente foi manejado, né, como a Eduarda comentou, foi manejado pela nossa equipe, a equipe de cardiologia do INCOR e a equipe de terapia intensiva, dentro daquele programa que talvez muitos de vocês, se não todos, conheçam, da UTI Sem Fronteiras, que eles vão nas enfermarias para auxiliar. A gente fez esse manejo com dobuta, furosemida, vasodilatação, fosse endovenosa, fosse via oral. E, eventualmente, o paciente foi transferido para a terapia intensiva do Instituto do Coração. Infelizmente, sustentou uma refratariedade ao desmame medicamentoso e as equipes avaliaram que não tinha indicação de terapias avançadas de transplante cardíaco. Então, foi elaborado um plano de diretivas avançadas de cuidado, respeitando também os valores do paciente, até que teve um dia com o evento final, que foi uma taquicardia ventricular sem pulso e o óbito do paciente. Então, eu acho que, nesse caso, a gente conseguiu usar a ultrassonografia para conseguir contribuir com o cuidado clínico da pessoa. A gente lembra desse caso com carinho, né? E pensa muito como os casos que a gente tem que vão a óbito são casos de muito ensinamento que a gente pode ter, tanto sobre do sofrimento humano, quanto também das aprendizagens que a gente tira do caso. Aprendizagem, inclusive, que a gente vai tendo enquanto aluno, enquanto residente, e que a gente vai poder transpor para outras pessoas. Então, um dos motivos da gente trazer esse caso daqui também é uma honra póstuma à memória dessa pessoa que contribuiu muito para a formação de vários médicos que tiveram na frente dessa pessoa e que a gente espera que a gente possa ter feito o melhor possível para o cuidado e para a dignidade desse paciente.
Bem, minhas mensagens para casa, para vocês, é que a ultrassonografia demonstra benefícios no diagnóstico de diversas condições clínicas. Então, a gente deve usar sempre que for possível e desenvolver expertise nisso. A gente tem que lembrar que ela é operador dependente. Então, a gente é operador. Então, ela é dependente da gente. A gente é falho. Atenção a isso. Programas de graduação e residência devem refletir sobre o desenvolvimento de um currículo estruturado no assunto. Essa mensagem, vocês, espero que em breve sejam coordenadores, diretores, professores, enfim, e reflitam sobre isso também. E reconhecer a chance de novidades que podem surgir nos próximos anos, tanto em campo de pesquisa quanto em campo de educação também. Por fim, algumas sugestões de leitura para caso alguém queira. Vou deixar esse slide um pouquinho aí na tela para se alguém quiser tirar foto. Mas são alguns artigos principais, não são todos que eu usei dentro da apresentação, mas são alguns artigos principais se você quiser aprender mais sobre ultrassonografia à beira do leito. Eu acho que são artigos bem interessantes, páginas bem interessantes. Agradeço mais uma vez a presença e a atenção de vocês, a Eduarda e ao convite da professora Yolanda. Muito obrigado, pessoal. E agradecer pela fantástica apresentação, que terminou nos emocionando também. Então, ela foi completa na sua apresentação. E queria contar para vocês que o Hassan, eu e a Maíra, estudamos isso lá no IPER. E no IPER, a idade média dos pacientes está em torno de 58 anos, é exatamente como esse paciente, e 37% dos internistas usando POCUS mudaram a hipótese diagnóstica, mudaram a conduta, aumentou a sua confiança e, sem impacto, ocorreu em 13%. Isso com 120 minutos de treinamento e um OSCE formativo depois. Então, é possível, é a nossa realidade e vocês, na clínica, assim como o restante do hospital, a gente conseguiu para o internato que está sendo usado para a residência também, um aparelho de ultrassom que está em cada uma dos estágios do internato para que residentes e alunos possam usar e beneficiar os nossos pacientes com isso. Então, agradeço muitíssimo e queria abrir para o HU para alguma pergunta. Desejar a todos um Natal maravilhoso e abençoado, uma passagem de ano maravilhosa e que a gente esteja aqui juntos o ano que vem, a partir de fevereiro, dando continuidade a essas reuniões que tanto aprendizado tem trazido a todos nós. Muito obrigada.